Eu quero, nessa manhã e nessa noite, compartilhar com vocês sobre o nosso mês de junho. Quem está caminhando com a gente aí, pelo menos nos últimos 20 anos, sabe que nós temos separado meses. Já tivemos março orando, já tivemos outubro orando, já tivemos agora junho orando, não sei se já tivemos, né? Fevereiro orando, janeiro orando. Nós já tivemos meses que a gente separou, às vezes todo mês a gente separava para orar, as nossas escalas de oração. A gente tem feito em cada ano algo diferente, e nesse ano não vai ser, nesse ano vamos fazer algo também de uma forma diferente. Vão ser 21 dias de oração. A pastora Mônica vai falar um pouco mais, no final dessa palavra, ela vai falar de uma maneira bem prática sobre as escalas, porque nós queremos ver a igreja envolvida, nós queremos ver toda a nossa liderança envolvida nesse projeto, e também toda a igreja, porque nós acreditamos que a oração, apesar de nós termos o ministério de intercessão aqui na igreja, nós acreditamos que a oração é um chamado para todos nós como filhos de Deus. Não é alguma coisa especial para alguns intercessores, apesar de que tem gente que Deus usa, tem gente que tem um fardo maior, um chamado para interceder, para orar. São pessoas que têm esse prazer de passar horas orando, intercedendo, mas nós acreditamos que a oração é algo para todos nós, como filhos de Deus, e a pastora Mônica vai compartilhar um pouco mais, de maneira prática, como isso vai acontecer a partir do dia 1º de junho. Eu quero responder nessa manhã 3 perguntas. Diga assim comigo: o que é oração? Vamos lá comigo: o que é oração? O que é o jejum? E o que é um voto? Então eu quero tentar responder essas 3 perguntas de maneira bem prática. A primeira e a segunda, a gente já tem ministrado muito sobre isso, não é? O que é oração? E eu quero concluir falando sobre um voto, porque o que nós vamos fazer aqui, nós vamos ter alguns votos que nós vamos dedicar ao Senhor, e eu vou explicar para vocês como que isso se aplica no nosso contexto hoje do Novo Testamento. O que é oração? De uma maneira bem simples, orar é falar com Deus, é ter comunhão com Deus, amém? Se a gente pudesse definir de uma maneira muito simples, orar é conversar com Deus, é ter comunhão com Deus, é falar com o Senhor. Mas é um pouco mais do que isso, e eu gosto dessa segunda frase que eu escrevi aqui: orar é entrar em parceria com Deus para a realização dos seus propósitos na face da terra. Eu quero que você repita comigo. Vocês estão comigo nessa manhã? Quem está comigo aí, diga: eu estou contigo, pastor. Amém? Então fala para o teu irmão assim, anima o pastor nessa manhã, dá um amém de vez em quando, dá um glória a Deus. Vocês estão muito quietinhos hoje de manhã, então vamos dar uma chacoalhada no seu irmão. Diga: acorda, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Vamos declarar comigo a segunda frase aqui comigo: orar é entrar em parceria com Deus para a realização dos seus propósitos. De novo, comigo, vamos lá. Orar é entrar em parceria com Deus para a realização dos seus propósitos. Será que nós somos tão importantes assim que Deus precisa entrar em parceria com um homem, uma mulher como nós, tão frágeis, tão limitados? Será que Deus, sendo o Criador dos céus e da terra, não é? O Senhor que tem tudo nas suas mãos, todo o controle, Ele tem o tempo nas suas mãos, Ele tem os seus propósitos, os seus planos. A Bíblia diz, lá no livro de Jó, que os seus planos nunca serão frustrados. Eu creio nisso. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus, que os projetos de Deus, os planos de Deus nunca serão frustrados. Será que esse Deus, Criador dos céus e da terra, que habita num alto e sublime trono, amém, está acima de principados e potestades, será que Ele deseja, será que Ele faz parceria com pessoas, com homens e mulheres tão frágeis como nós? É uma pergunta. Você precisa responder. Sim ou não? Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos, certa ocasião ele diz assim: será que quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra? E você precisamos responder: sim. Se nós estivermos aqui, Ele vai encontrar muita fé na face da terra. Porque a Bíblia diz que Ele veio para uma igreja gloriosa.
sem mácula, sem mancha, sem ruga. Então nós estamos falando de uma igreja poderosa, que vive em fé, que vai experimentar dias difíceis, mas uma igreja onde a glória do Senhor vai se manifestar. Eu trouxe aqui 2 frases que eu encontrei sobre uma delas de um grande homem de Deus, John Wesley, e ele diz assim, uma das frases de John Wesley: Deus não faz nada na terra a não ser em resposta à oração daquele que crê. Deus não faz nada na face da terra, Deus não age a não ser em resposta à oração ou às orações daqueles que creem, de uma pessoa que crê. Esse autor, Dutch Sheets, né, é um autor de um livro que eu gosto demais, um livro sobre intercessão que a pastora Mônica fez chegar às minhas mãos. O título do livro é O Poder da Oração Intercessória, um livro tremendo. E ele diz algo nesse livro que assim, tocou muito meu coração. Ele diz assim: Deus se envolve nos assuntos da terra por meio dos homens. Deus se envolve nos assuntos da terra por meio dos homens, e a oração é a maneira pela qual ele faz isso. A oração é a maneira pela qual Deus se envolve na terra, nos assuntos dos homens, e Deus realiza os seus propósitos na terra, de muitas maneiras, uma delas, pela oração da sua igreja. Deixa eu tentar explicar isso para você, de uma maneira muito prática. Para mim, é algo muito forte isso. Eu tenho já citado aqui algumas vezes, porque eu me lembro da minha infância. A gente que cresce na igreja, cresce ouvindo alguns conceitos, recebendo a palavra, e a gente recebe alguns conceitos, a gente ouve algumas coisas como se fossem absolutos, e de fato são, não é? A gente recebe isso como verdades que estão na palavra, e verdades, algumas delas são incontestáveis, a gente tem que aceitar, não é? Mas eu me lembro de perguntar, de me questionar e perguntar para os meus pais: mas por que a gente tem que orar? Eu me lembro de ter esse conflito assim, mas se Deus é Deus, quem é que crê que Deus é Deus? Amém? Deus tem o controle de todas as coisas, por que é que nós temos que orar? Se Deus é Deus, Ele já tem uma vontade, por que Ele já não faz a vontade dEle? Por que Deus já não realiza o que Ele precisa realizar? E essa ideia de que nós temos que orar, não é? E eu queria sugerir a você, mostrar a você que tem que haver, para que os propósitos de Deus se cumpram na face da terra, tem que haver essa mescla, essa interação entre a vontade de Deus, que é soberana, que é perfeita, que é agradável, e a nossa correspondência, a nossa vontade, não é? Então, todos nós fomos salvos pela fé. Ninguém merecia, aliás, pela graça, ninguém merecia, mas nós tivemos que exercer fé no que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então a parte de Deus é a graça que chega até nós. Então o que nós somos, o que nós experimentamos, não é sem merecimento. Ninguém aqui merece, ninguém aqui é tão bom, tão santo ao ponto de merecer ser salvo. Amém, queridos? É pela graça que nós somos salvos. Mas Paulo diz: pela graça sois salvos, mas ele não termina aí, mediante a fé. Mediante a fé. Então existe um exercício de fé, existe uma resposta que nós damos ao que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Isso tem a ver com a oração, tem a ver com isso. A oração tem a ver com a nossa resposta. A oração, então, é algo que Deus tem a sua vontade, Deus tem os seus propósitos, mas para que isso aconteça, tem que acontecer alguma coisa aqui nesse plano. Tem que haver uma resposta nossa, tem que haver uma atitude nossa. Deus age sobre princípios. O nosso Deus é um Deus que estabelece princípios, e Ele respeita os princípios que Ele mesmo estabelece. Quem crê, diga amém. Então por que você está dizendo isso, pastor? Porque lá no jardim do Éden, Deus estabelece o homem. Deus diz: eu quero que vocês me representem. Vocês vão exercer o meu domínio. Eu vou exercer o meu domínio por meio de vocês. Vocês serão os meus representantes. E Deus deu esse poder ao homem. Deus deu essa graça, essa capacidade ao homem de representar Deus nessa terra, de agir em nome de Deus. Mas o homem, meus queridos, pecou, abriu mão dessa autoridade. Deus entregou a autoridade, isso tem a ver com autoridade. Deus entregou essa autoridade nas mãos de Adão e Eva. Adão e Eva, naquele momento em que a serpente veio para tentar Eva, ela poderia ter resistido, ela tinha autoridade para isso.
Se Adão estivesse no lugar certo, cobrindo, guardando a sua esposa, ele poderia ter resistido, queridos. Porque Deus tinha dado essa autoridade a Adão e Eva de resistir Satanás. Deus disse para Adão: eu quero que você guarde o jardim e que você semeie nesse jardim. Guardar do quê? Guardar de Satanás. Havia uma ameaça. E Deus entregou nas mãos de Adão o poder de guardar o jardim, de guardar, não é, aquele espaço, aquele campo. Mas nós sabemos que foi nesse ponto que Adão pecou. Adão, ao pecar, entregou a autoridade que ele tinha, que Deus tinha dado nas mãos dele, nas mãos de Satanás. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus é tentado, não é? Foram três áreas. Uma das áreas diz que Jesus foi levado a um lugar alto e diz que Satanás mostrou os reinos deste mundo para o Senhor. Jesus disse assim para ele: olha, se você se prostrar e me adorar, e essa palavra no original, no grego, significa: se você se curvar diante de mim e lamber as minhas mãos, como um cão lambe as mãos do seu dono, é o que o diabo queria fazer com Jesus. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todo o poder e toda a autoridade sobre esses reinos, porque esta autoridade um dia me foi dada. Quem é que deu essa autoridade a Satanás? Adão e Eva. Mas Jesus resiste. Jesus não veio para negociar com Satanás. Jesus não veio para... Porque, queridos, Deus é Deus. Deus nunca perdeu a sua autoridade. Quem tinha perdido a autoridade era o homem. Deus nunca perdeu a sua autoridade. Jesus era Deus e se transformou, aliás, assumiu a forma de homem, não é verdade? E veio como homem, e naquele momento da tentação, 40 dias, sem comer, amados, a sua carne, não é, clamando, com fome, enfraquecida, e Satanás vem para dizer: olha, eu estou falando com você, homem, olha, teve um homem lá atrás, que entregou uma autoridade que tinha sido dada a ele, entregou para mim. Se você me adorar, se prostrar e me adorar, eu vou te dar essa autoridade. Jesus não veio para negociar, Jesus rejeitou, ele resistiu Satanás. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que quando ele morreu na cruz do Calvário, ele desceu lá no inferno e arrancou das mãos de Satanás essa autoridade. Arrancou, não pediu licença. Ele não chegou no inferno para dizer: olha, será que você podia? Não, ele arrancou das mãos de Satanás a autoridade que Adão tinha entregue nas mãos dele e entregou nas mãos da igreja. Diz lá em Efésios capítulo 1 que ele entregou nas mãos da igreja. Antes de subir aos céus, ele pegou essa autoridade. E aí é importante nós entendermos por que Jesus veio, não apenas como filho de Deus, mas ele era também filho do homem. Foi como homem que ele venceu Satanás, respeitando a um princípio que Deus havia estabelecido lá no Éden. Adão e Eva, como homem, entregaram a autoridade, e Jesus Cristo, como homem, tomou de volta essa autoridade. Por isso Paulo diz a Timóteo que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Porque como homem, ele venceu Satanás, pisou na cabeça dele e arrancou das suas mãos a autoridade, e como homem entregou na mão da igreja, que é feita de homens e mulheres. Por que é importante nós entendermos isso? Porque isso tem a ver com a oração. Isso tem a ver com a oração. Pastor, você está dizendo então que Deus de certa forma depende de nós? Eu não colocaria dessa forma, eu colocaria: Deus age por meio de nós, por meio da sua igreja. E a gente vai encontrar exemplos na palavra que mostram, meus amados, que em muitas ocasiões o propósito de Deus, ou a vontade de Deus, era realizar alguma coisa num determinado tempo, e houve um certo atraso, porque não houve a correspondência de determinadas pessoas. Deus tira uma geração, um exemplo clássico, Deus tira uma geração lá do Egito, e é claro, tudo mostra na palavra, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que Deus queria pegar essa primeira geração que saiu do Egito e colocá-la dentro da terra prometida em algumas semanas, talvez alguns meses. Mas o livro de Hebreus diz que eles não entraram por causa da sua incredulidade. E por causa disso, Deus teve que levantar uma segunda geração. 40 anos se passaram para que uma nova geração se levantasse para poder entrar na terra, porque a primeira geração não foi fiel. Deus teve que levantar outra.
Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Isso significa que Deus quer usar muito você, mas se você não quiser, por sua escolha, por sua opção, se você escolher não ser usado por Deus, a obra de Deus vai continuar, Deus vai levantar uma outra pessoa. Ele quer usar você e eu, mas a obra dele não vai parar. A gente vê esses princípios assim, muito claros na palavra, no Antigo, no Novo Testamento. Diz que esse evangelho, Jesus diz, esse evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. O que é que Jesus está dizendo, amado? Existe uma ação da igreja. Antes das nações serem alcançadas pela palavra, Jesus não vem. Então, o próprio Deus se condiciona à ação da igreja. Deus diz, olha, eu quero que a igreja se mobilize para alcançar as nações com o meu evangelho e então virá. Então a segunda vinda virá. Tem uma ação da igreja para mostrar a vocês que o que nós fazemos é importante, a nossa correspondência, a nossa interação. Não é? Se Deus vai agir na tua casa, na tua família, Deus vai agir porque você se levanta como um homem, como uma mulher de Deus para orar, para interceder, para clamar e para dizer, eu não vou abrir mão da minha casa, da minha família. Pastor Eduardo pregou aqui ontem sobre isso, que nós precisamos voltar à palavra, nos apegar à palavra de Deus e lutar por aquilo que nós valorizamos, lutar por nossa casa, por nossa família. E olha, tem muitas maneiras de nós lutarmos, e talvez a principal delas é orando, intercedendo. Tem situações que só vão mudar, meus amados, por meio de muita oração nossa. Então é importante nós entendermos esse conceito. Deus age por meio do homem. É um princípio que Deus estabeleceu. Deus age por meio da sua igreja. Nós somos os representantes de Deus nessa terra. A oração é sobre isso aqui. A oração tem tudo a ver com isso aqui. O plano de Deus é agir na face da terra por meio de nós, a sua igreja, e não independentemente de nós. Quem está comigo aí, diga amém. Deus poderia enviar os seus anjos. Deus poderia enviar os seres angelicais para realizar os seus propósitos na face da terra, mas Deus escolheu usar o homem e Pedro fala numa das suas cartas, não é? Estou me lembrando agora, que tem coisas que os anjos não conhecem, que eles gostariam de conhecer. Diz que tem algumas coisas que os anjos anelam conhecer, gostariam de experimentar, mas, por exemplo, a redenção é algo que os anjos não experimentaram. Porque não tem, os anjos que caíram, como Ezequiel fala e Isaías, não é? E muitos sugerem que os demônios, se existem, são esses anjos, 1/3 dos anjos que caíram juntamente com Lúcifer. Para esses anjos a sentença está dada. Os anjos que ministram diante do Senhor, queridos, eles não experimentaram a redenção, não experimentaram o que nós experimentamos. Os cânticos espirituais que nós ouvimos nessa manhã, cânticos de redenção, são cânticos que os anjos não entendem, porque eles não conhecem, não sabem o que significa ser um pecador e ser lavado pelo sangue de Jesus. Nós conhecemos. Então Deus escolheu os homens, Deus age na terra por meio dos homens, da sua igreja. Por isso que o projeto de Deus na face da terra chama-se igreja. A oração é sobre isso, não é? É sobre Deus agir na terra, Deus realizar, é sobre liberar, a gente entender o Kairos de Deus, entender que Deus tem algo para fazer, para realizar. Meus amados, eu creio que nesse mês os céus vão se abrir sobre esta casa, os céus vão se abrir sobre a tua casa, a tua família. Eu creio que nesses 21 dias, o Espírito de Deus vai vir aqui sobre os nossos jovens, nossos adolescentes, as crianças dessa casa, os casamentos dessa casa. Eu creio, amados, que vai haver um romper nesses dias, situações que estavam amarradas, amados, que não tinha solução para aquilo. Nós vamos para a oração, vamos jejuar, vamos orar, e nós veremos grilhões caindo nesses dias, e cadeias sendo quebradas pelo poder de Deus, porque Deus está esperando, amados, a nossa ação. Lembra do que eu disse? Deus respeita algo que Ele mesmo estabelece. Deus estabeleceu que governaria na terra por meio dos homens, então nós precisamos agir para que o governo de Deus venha. Isso é oração, uma perspectiva diferente do que apenas pedir coisas. Eu tenho uma necessidade. Não é só pedir, mas é entrar na presença de Deus e a gente começar a se deleitar tanto nele, ao ponto de começar a ouvir o que é que Deus quer fazer, qual é a mente de Cristo, quais são as profundezas de Deus. E aí nós começamos a orar segundo a sua vontade. Tem uma reportagem que saiu essa semana que me chamou a atenção. Diz que eles estão, eu até ia anotar aqui, acabei esquecendo.
saiu num desses sites, acho que no UOL, não é? Diz que tem uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa, acho que acho que é na Inglaterra. Eles estão cobrando, acho que 400 mil reais, alguma coisa assim, 380, 400 mil reais, para que quem quiser visitar o Titanic, paga uma taxa por pessoa. São 9 pessoas dentro daqueles, como é que chama aquele negócio? É um submarino, mas tem um outro nome, um tipo de uma cápsula, não é? E essa cápsula vai lá a 4 mil metros de profundidade, 4 quilômetros, é onde está o Titanic, tem a foto, não é? E eles vão visitar para conhecer o interior desse navio, não é? Diz que um helicóptero traz até uma base ali, um navio que fica próximo onde teve o naufrágio, e eles descem nesse aparelho, não é? E vão lá 4 mil metros. Eu fiquei pensando, poxa, olha o homem tentando conhecer, explorar, não é? Um navio, porque é um mito, não é? Um negócio dele. E eles começam a descrever a beleza daquela escadaria que tem no Titanic. Diz que esse pequeno submarino entra lá dentro para ver algumas, como é que chama, aquelas cabines, não é? E ele visita, e começaram a descrever com detalhes. Eu fiquei imaginando, não é? Quando eu li essa reportagem, eu pensei no que Paulo fala sobre as profundezas de Deus, que diz que o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, jamais chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam, coisas escondidas. E diz lá, e Paulo continua dizendo, mas Deus nos revelou essas profundezas pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tem gente querendo visitar o Titanic. Eu prefiro visitar as profundezas de Deus. Porque, aliás, não vou nem ter que pagar nada para isso. Vai ser uma bênção, né? Tem gente pagando um absurdo para ir lá, 4 mil metros, ainda arrisca. Fiquei pensando, meu Deus do céu, imagina esse submarino, a pressão, esse negócio explodir lá embaixo. E eu estou fora. Eu quero conhecer as profundezas de Deus. Mas aí, quando a gente começa a conhecer esse lugar, até a nossa oração se torna diferente. Quem pode dizer amém? Oração é sobre isso aqui, não é? O plano de Deus é agir na terra por meio de nós, a sua igreja, e não independente de nós. Fala com o teu irmão, Deus quer usar a tua vida, as tuas orações, para realizar os propósitos dele na face da terra. Amém. O que é o jejum? Nós estamos falando sobre jejum e oração juntos. Jejum, no sentido, se a gente fosse definir, jejum é nada mais do que isso. É a abstinência total ou parcial de alimentos. Por exemplo, no livro de Daniel nós encontramos um jejum parcial, onde determinados tipos de alimentos não foram comidos por um período de tempo, não é? É a abstinência total ou parcial de alimentos por um propósito específico e por um tempo definido, um tempo determinado. O seu propósito principal do jejum é mortificar a nossa carne, os nossos desejos, colocando a nossa alma num lugar de submissão a Deus. Amém? O resultado é uma maior sensibilidade ao Espírito Santo. Então, eu não sei se vocês são pessoas que têm esse costume, essa cultura. Nós temos há muitos anos, na nossa casa. Aliás, os pastores dessa casa, todos nós pastores, toda quarta-feira é nosso dia de jejum. Nós queremos animar você, líder dessa casa, você que faz parte, você que é membro, se quiser se juntar a nós, os pastores jejuam toda quarta-feira. E toda quarta-feira, na hora do almoço, nós temos aqui na nossa sala de oração um momento profético, 2 horas de louvor, adoração. Os pastores todos estão ali nesse tempo. E eu quero convidar, se vier todo mundo, não vai caber, mas daí a gente vai para uma sala maior, se todos vocês vierem, não tem problema nenhum, né? E nós estamos sonhando que isso um dia vai acontecer, que aquela sala vai se tornar muito pequena. Mas quarta-feira é nosso dia de jejum, a gente está ali junto, intercedendo, orando. É um dia que a gente separa para abrir mão dessa comida natural, para a gente se alimentar espiritualmente da presença de Deus. Abstinência total, parcial, com um propósito, não é só passar fome. O jejum não tem nada a ver com convencer Deus.
a realizar o que eu quero, o que eu preciso, o que eu desejo. O jejum também não tem nada a ver com tornar Deus mais bondoso. Jejum não é penitência, irmãos. Jejum não é pagar promessa. Vou sofrer bastante, porque quanto mais eu sofrer, mais Deus vai se sensibilizar comigo. Não tem nada a ver com isso. Jejum tem a ver com você, não com Deus. Tem a ver com você, comigo e com você. Jejum é para tratar a nossa carne. Deus continua sendo Deus. Deus não vai ficar mais sensibilizado ou menos se você chorar ou não. Não funciona assim. Apesar que é bom chorar, Deus vê o nosso coração, Deus vê o quebrantamento. Às vezes tem gente que está chorando por fora, mas por dentro está... Você já viu alguém chorar de raiva? Já viu uma criança? Você está corrigindo a criança e ela está chorando, mas é de raiva, ela não quer fazer aquilo. É a nossa natureza. Às vezes nem sempre um choro representa quebrantamento. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Deus vê onde tem coração quebrantado, onde tem contrição de coração. É aí que Deus se apresenta, é aí que a presença de Deus vem e enche. Então o jejum não tem nada a ver, meus queridos, com tentar convencer, não é fazer penitência. Jejum tem a ver com levar a nossa carne a um lugar de quebrantamento, colocar a nossa vontade em cima do altar de Deus e acender o fogo. É importante fazer aqui uma observação. Quando a gente fala sobre o jejum normal, é o jejum onde existe abstinência de alimento por um tempo, um dia, 2, 3 dias, mais. Sempre com água, não é? Porque o nosso organismo, os jejuns na Bíblia, inclusive os comentaristas dizem que provavelmente Jesus naqueles 40 dias ele bebeu água. Sugerem isso. Nós temos 2 exemplos de jejuns que aconteceram, o de Elias e o de Moisés, 40 dias, onde foi o jejum total de abstinência de água e comida, o que é humanamente impossível, não é recomendável, não é? Mas foram em condições especiais. A glória de Deus estava envolvendo esses homens de Deus, não é? Mas o jejum normal é o jejum onde você se abstém de alimento, ingerindo água. O jejum associado à oração potencializa a nossa fé. Para que possamos, por quê? Porque você está mais sensível ao Espírito, para que possamos enfrentar e vencer as nossas batalhas. Você pode ler comigo essa frase? Vamos lá comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. O jejum associado à oração potencializa a nossa fé para que possamos enfrentar e vencer. O que eu quero dizer com potencializa? Aumenta a fé. Houve ocasiões em que algumas pessoas se apresentaram a Jesus dizendo: Senhor, aumenta a nossa fé. Os discípulos disseram isso. Então, nós recebemos medidas de fé, e a nossa fé, ela pode aumentar. Paulo disse, de fé em fé, de glória em glória. São experiências. Nós somos cheios do Espírito Santo no batismo, mas na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, nós vamos experimentando vários enchimentos da presença do Espírito de Deus, de fé em fé. A nossa fé vai aumentando, a nossa, perseverança vai aumentando. Então, o jejum tem a ver com isso, aumentar a nossa fé, tirar o nosso foco das coisas naturais, dos nossos apetites naturais. Então eu queria dar alguns exemplos no Antigo Testamento. Eu não vou ter tempo para comentar, tinha muita coisa para falar, mas no Antigo Testamento nós encontramos o jejum acontecendo em tempos de consagração, por exemplo, não é? Em tempos de arrependimento de pecados. A gente vê, por exemplo, Jonas pregando em Nínive, toda uma cidade jejuando, e Deus vindo para curar, para sarar aquela cidade, milhares e milhares de pessoas. Em tempos de luto, pessoas jejuavam. Davi jejuou pela morte de Saul, de Jonatas, e depois quando Abner, o seu general, morreu, ele também jejuou, passou um tempo ali na presença de Deus. Em tempos de aflições, lembra quando Josafá tem aqueles inimigos que estão vindo, os moabitas, os amonitas, 2 Crônicas capítulo 20, Josafá convoca a nação para um jejum, um tempo de aflição, de afligir sua alma,
de quebrantar sua alma diante do Senhor, tempo de busca, de proteção. Tem uma ocasião especial em que Esdras, essa passagem é linda, porque Esdras, ele consegue, não é, a liberação do rei para vir, para ajudar na reconstrução da cidade de Jerusalém. E aí ele diz assim para o rei: rei, não se preocupe, eu estou indo com esses homens. O rei queria mandar exércitos, não é, uma comitiva para proteger lá o pessoal que estava indo com Esdras. E daí Esdras diz assim: o rei não precisa não, porque o meu Deus vai nos proteger no caminho. Quem crê que nosso Deus protege? Só que daí Esdras sai com aquele grupo e no meio do caminho bate o medo nele. Aí diz lá em Esdras, interessante, diz assim, que Esdras teve vergonha de voltar a pedir para o rei, porque ele já tinha dado a palavra para o rei, que o Deus dele era o Deus que iria protegê-lo no caminho. O que ele fez? Com vergonha de voltar a falar para o rei, que ele estava com medo, ele vai jejuar e vai orar. Interessante, muito linda essa passagem, não é? Em tempos de busca pela proteção de Deus. Situações de enfermidade, a gente encontra Davi jejuando para que Deus pudesse curar. Daniel, em tempos de intercessão, orando por Jerusalém, pelo seu povo, com jejum e oração. No Novo Testamento, nós encontramos o jejum em situações de batalha especial. Jesus disse em certa ocasião: essa casta, esse demônio, essa legião que está sobre esse cara aqui, não vai sair, porque os discípulos não tinham conseguido expulsar aquele demônio, e Jesus disse: não vai sair, a não ser com jejum e oração. Então, quando a gente está envolvido em batalha espiritual, por uma situação específica, vale a pena jejuar. O céu se abre, tem alguma coisa que acontece no mundo espiritual quando nós jejuamos, para estar com o Senhor. Diz que aquela senhora, uma anciã, estava aguardando, meus amados, a vinda, que a palavra, que a profecia se cumprisse. Estava ali, diz que ela com jejuns e orações, ali no templo, ela estava aguardando a visitação de Deus, simplesmente para estar com o Senhor. Na preparação para o ministério, Jesus jejuou 40 dias antes de começar o seu ministério. No envio de missionários, em Atos capítulo 13, diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, e o Espírito Santo disse: separe Barnabé e Saulo, porque eu vou enviá-los para o ministério. Diz que então com jejum e orações, impuseram as mãos sobre eles, liberaram a palavra, e eles foram enviados para o ministério. No estabelecimento de presbíteros, normalmente nas ordenações, Atos capítulo 14 fala sobre isso, quando presbíteros eram ordenados, havia imposição de mãos. Antes da imposição de mãos havia jejum, havia oração. Amém? O que está no nosso coração nesses dias? Quando nós falamos sobre jejum e oração, nós estamos fazendo um convite a você. Nós não estamos dizendo que todo mundo aqui é obrigado a jejuar. Não é isso que nós estamos dizendo, que nós estamos convidando você a experimentar. Talvez alguns de vocês aqui nesse lugar, no auditório como esse, talvez tem gente aqui que nunca jejuou. Tem gente que diz: pastor, se eu jejuar eu morro. Meu Deus do céu, eu não consigo, pastor. Fala para o teu irmão: você consegue. Fala, não, vocês estão muito fracos. Fala assim: você não vai morrer. Não, mas é para falar. Fala, você não vai morrer, pode experimentar, você não vai morrer. Sabe o que eu tenho experimentado? Acho que os pastores aqui podem confirmar. A gente não sente o efeito do jejum na hora. Aliás, na hora é uma guerra. O efeito do jejum vem depois. Não é assim, pastores? A gente sente o efeito do jejum desse tempo, vem depois, vem um dia depois, uma semana, às vezes um mês, porque você sente que alguma coisa acontece no mundo espiritual. Tem alguma coisa que acontece, você consegue perceber que você atingiu aquele ápice, que algo foi liberado no mundo espiritual. Parece subjetivo, mas quem experimentou sabe o que eu estou dizendo. Para ter valor diante de Deus, o jejum precisa ser voluntário e sacrificial. Então o que nós estamos fazendo aqui é um convite a você. Um convite. O jejum precisa ser um tempo de consagração, acompanhado de oração, de adoração, e eu incluiria aqui palavra. Você precisa comer a palavra. Vou até incluir para a mensagem da noite, não é? Você está envolvido na palavra, não é?
ler a palavra de Deus, saturar a tua mente com a palavra, muita oração, muita adoração, muito louvor, para que você possa, enfim, colocar sua alma nesse lugar que ela tem que estar, que é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Não é passar fome. Jejuar não é passar fome. Diga assim comigo: jejuar não é passar fome. Diga assim: jejuar é colocar a minha alma, faz assim, a minha alma no lugar, vamos lá, faz o exercício. A minha alma é colocar a minha alma no lugar onde ela precisa estar, no altar de Deus. E deixar que o Espírito Santo derrame fogo. O jejum é uma ótima saída para quem tem um vício, para quem tem um mau hábito, para quem tem áreas na sua alma que você precisa vencer, a ira, não é? Reações que você não consegue controlar. Jejua, meu irmão, faça um propósito de jejuar alguns dias, não é? 4, 5 dias, quebra a noite, ou jejua toda quarta-feira, toda quinta, separa o seu melhor dia, faça um propósito, e você vai perceber que no mundo espiritual, jejum e oração, juntamente com a palavra de Deus, desencadeiam um processo do mundo espiritual. Não dá para explicar. Mas eu creio que nós vamos experimentar nesses dias. Falamos sobre oração e jejum. Vamos falar sobre o voto. O que é um voto? O jejum, de certa forma, é um voto que nós fazemos, de dedicar um dia, de abrir mão de algo que nós temos prazer, não é? Um voto biblicamente, é uma promessa, ou um juramento, no bom sentido, não é? Feito a Deus ou a uma pessoa, um compromisso que você faz. Literalmente é o que significa a palavra voto. Também o voto tem um caráter livre, deliberado, é alguma coisa que você faz porque você quer. Você sempre, num voto, vai oferecer a Deus alguma coisa de valor que você tem. Aí eu me comprometo, eu quero, por exemplo, nesse próximo mês, acordar todos os dias às 6 horas da manhã. Você está fazendo um voto. Nos próximos 7 dias, eu vou levantar às 7 horas da manhã, às 6 horas da manhã, às 5 horas. Eu vou colocar o despertador, eu vou orar, eu vou ler um trecho da palavra, eu vou interceder por 15 minutos, meia hora. É um voto que você faz, é você e Deus. O casamento, por exemplo, é um tipo de voto, não é verdade? É lindo quando a gente vê agora, não é? Os casaizinhos, não é? Os meninos fazendo aquele voto tão lindo, as meninas, não é? O noivo para a noiva, vice-versa. É um voto, eu vou estar com você, eu quero te servir por todos os anos da minha vida. Pena que tem muita gente que não cumpre o seu voto. Vivemos uma geração onde o voto não vale nada, mas para nós, lavados pelo sangue de Jesus, a nossa palavra tem valor. Pode aplaudir, porque é verdade, nossa palavra tem valor. O dia que um rapaz chega, bate lá na porta do pai da moça para dizer: olha, eu quero casar com a moça, ele tem que honrar a sua palavra, tem que ser homem. Amém. A gente tem alguns exemplos. Jacó fez um voto de dizimar ao Senhor. Olha que interessante. Seguindo o exemplo do seu pai, porque Jacó deve ter ouvido que Abraão, o seu avô, tinha feito o mesmo voto. E deixa eu dizer para você, Abraão fez o voto de dizimar a Melquisedeque. Tem uma outra mensagem linda, não é? Que diz lá que o sacerdote de Salém não tinha nem princípio de dias, nem o princípio de dizimar é antes da lei. Abraão vem antes da lei, amado. Moisés viria muitos anos depois. Abraão deu o seu dízimo, fez esse voto, esse propósito. Jacó fez o mesmo. Olha o que Jacó disse. Então Jacó fez um voto. Jacó está fugindo do seu irmão, lembra? Para ficar 20 anos longe de casa. E ele não sabia o que viria nos seus anos à frente. E ele diz assim, olha, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, e prover-me comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que eu coloco aqui, eu a coloco como uma coluna, que eu hoje coloquei como coluna, servirá de santuário, de testemunha, e de tudo o que me deres, Senhor,
certamente eu te darei o dízimo. Eu faço um voto, é um propósito que eu faço, tudo que eu receber, tudo que eu ganhar nesse tempo, nessa minha trajetória, porque eu quero te honrar. Jacó, meus irmãos, não estava fazendo uma troca com Deus. Jacó não estava dizendo, olha, eu vou te dar o dízimo, se eu vou te dar... Eu vejo aqui a atitude do coração de Jacó, não é? Dizendo, Senhor, eu tenho certeza que a tua bênção vai chegar na minha casa. Eu quero demonstrar minha gratidão por ti, Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Pela tua provisão, Senhor. Interessante que Jesus, importante dizer isso, não é? Que a prática do dízimo como um voto começou antes da lei. E Jesus ratificou nos seus dias. A gente tem ouvido muitas, não é? Tem até movimentos hoje que estão falando. A gente não fala muito sobre isso aqui, nós falamos na classe de integração, mas é importante, nós não temos nenhum constrangimento em falar sobre esse assunto, porque a gente crê, a gente pratica isso. E o que nós queremos é que você seja abençoado nessa casa. Não é? Quero que você saiba uma coisa, ninguém aqui, nós pastores não sabemos quanto você ganha. Não existe um controle na Igreja Nova Aliança para saber, por causa do seu dízimo, qual que é o seu salário. Não existe isso. Nós aqui, o que é contabilizado, nem passa pelas nossas mãos. Temos os tesoureiros da igreja que contabilizam. Isso vai para a conta da Igreja Nova Aliança, pessoa jurídica. Nada é feito, você aprende isso, a gente explica tudo isso na classe de integração. Nada é comprado ou feito ou investido sem antes passar pela conta da igreja. Tudo que sai com nota fiscal, com assinatura de 2 pessoas. Ninguém tem autonomia para fazer o que quer com o dinheiro dessa casa. Graças a Deus por isso. Agora, nós não podemos deixar de falar, e até porque tem tanto desequilíbrio, tem tanta gente fazendo coisa errada, mas, gente, isso não desfaz o que é certo. Nós não podemos nos constranger a falar o que é verdade, nos reprimir a falar o que vai abençoar a tua vida. Jesus, ao ver, e ele foi questionado por isso, não é? Ele vê, porque os fariseus, no tempo de Jesus, eles dizimavam, eles cumpriam à risca a lei. Aliás, eles jejuavam 2 dias por semana. Se tinha alguém que praticava a lei no sentido da palavra em si, não é? Eram os fariseus, mas Jesus aí vem dizendo para eles, falando sobre a motivação do seu coração. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. É o que ele diz, vocês deveriam praticar estas coisas. Quais são essas coisas? A justiça, o amor de Deus, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? O dízimo da hortelã, da arruda, da sua renda. Então Jesus, ele não veio aqui desfazer o princípio. Jesus ratificou, mas disse que é muito mais do que isso. Jesus estava falando o mais importante, a atitude do seu coração. Nós não damos a Deus nosso dízimo porque alguém vigia, porque é uma regra. Nós fazemos isso porque é o mínimo. É o mínimo que eu faço para dizer, meu Deus, o que eu recebo vem de ti. Eu te dou daquilo que tu me deste. O meu patrão não é aquele cara, não é aquela empresa. A pessoa da qual vem a minha provisão chama-se o Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, que no meio de uma crise tem feito com que a provisão chegue até a minha casa. Então eu faço isso em gratidão a ti, Senhor. O dízimo é um voto. Ana fez um voto diante do Senhor. Estéril, não poderia gerar filhos. E aí ela diz isso num tempo de oração, com amargura de alma, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e lhe deres um filho, então eu o dedicarei. Eu faço um voto, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A voto do nazireu. Não é? O voto do nazireado implicava em não comer alguns tipos de alimentos que eles consideravam imundos, não cortar o seu cabelo, a sua barba. Sansão foi o nazireu, o profeta Elias foi nazireu, o João Batista foi nazireu. Era um voto especial, uma consagração que durava toda a vida. Aliás, tinha
eventualmente tinha consagrações por um período de tempo, o voto do nazireado por um tempo. Eu vou mostrar a vocês sobre o apóstolo Paulo. Mas o mais importante, Ana engravidou, a oração foi respondida. O que ela fez? Quando o menino estava sendo desmamado, 3 ou 4 anos de idade, Ana traz Samuel e devolve no templo. Você já pensou uma coisa dessa? Você pegar o seu primogênito, aquela criança mais desejada, você passou por um período de anos esperando. Foi o que aconteceu com Ana. Samuel representava o fruto da sua oração, meus queridos. E agora essa criança com 3, 4 anos, na melhor fase, a fase mais linda, onde a criança está correspondendo, e essa mulher vem e entrega o seu filho ali no templo para servir ao Senhor. E sabemos todos que Samuel se transformou num grande profeta do Senhor, sacerdote, juiz em Israel, porque uma mulher fez um voto. Custou alguma coisa. Todo voto tem um preço. Ninguém disse para Ana fazer isso. O marido não a obrigou a fazer isso. Eli, o sacerdote, não pediu, não obrigou que ela fizesse. O voto é algo absolutamente voluntário. As ofertas dos israelitas eram um voto ao Senhor. As ofertas do Antigo Testamento, como o dízimo, e ofertas espontâneas, ofertas podiam ser propriedades. Está lá no Antigo Testamento, filhos, como aconteceu no caso de Ana, que eram dedicados, animais e pássaros, que eram oferecidos. Não é? Agora presta atenção, quando uma família trazia um animal do seu rebanho, ou um pássaro, principalmente os animais, só não podia ser um animal defeituoso, tinha que ser o melhor, porque Deus espera o nosso melhor. Se tivesse algum tipo de defeito, essa oferta seria rejeitada. Cereais eram dedicados, tinha até oferta de alguns líquidos, que era chamada oferta de libação, eram votos que eram feitos. Se um de vocês fizer um voto, tem a ver com essas ofertas que eram trazidas, se um de vocês fizerem um voto ao seu Deus, não demore em cumpri-lo. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com a sua própria boca você fez espontaneamente o seu voto ao Senhor, o seu Deus. Eu vou encerrar com mais uma última passagem, a pastora Mônica vem. Deixa eu mostrar para vocês algo importante com relação às ofertas. Na época do Antigo Testamento, a palavra de um israelita era muito valorizada. Vocês acham que a nossa palavra tem que ter valor, gente? Quem é que acha que é importante o que nós dizemos? Quando um israelita, porque não tinha documentos, os votos eram feitos de maneira verbal, eu me comprometo a fazer isso, a fazer aquilo, e nós encontramos no Novo Testamento. Ninguém pediu para Ananias e Safira entregar uma oferta. Tinha gente entregando tudo. Diz lá que, como é que é lá o filho da Consolação, o Barnabé, entregou um campo, um terreno valiosíssimo. Algumas pessoas estavam doando as suas propriedades, bens. E aí Ananias e Safira, o que é que eles decidem? Nós vamos trazer, mas eles entraram num acordo para fazer de conta que era tudo, esconderam uma parte. Se eles tivessem dito para Pedro, é o seguinte, para o apóstolo Pedro, nós vendemos uma propriedade, nós precisamos ficar com uma parte para suprir essa e aquela necessidade, estamos trazendo aqui isso aqui que Deus falou, amém, mas eles quiseram mentir ao Espírito Santo. Quem está comigo aí, diga amém. Eles quiseram trapacear, quiseram fazer algo de aparência, de religião, queridos. Um voto, uma oferta, é espontânea. Tem que nascer aqui no coração. Fala para o teu irmão, dê o seu melhor ao Senhor. Mas faça isso de coração. Amém? O último exemplo do Novo Testamento, a pastora Mônica vem, Paulo fez um voto. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila, e antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Tem alguns intérpretes que dizem que ele rapou a cabeça por um voto futuro, mas tem alguns, eu compartilho mais dessa interpretação, de que ele tinha deixado o seu cabelo crescer por um voto temporário de Nazireu.
Então ele tinha deixado seu cabelo crescer por um voto, algo que ele tinha feito para o Senhor um tempo, em que ele estava se dedicando em oração para um propósito, e agora estava completando esse voto. Pode ter aqui duas interpretações. O mais importante é que Paulo, no Novo Testamento, ele fez um voto de se consagrar a Deus por um propósito. Pastora Mônica, vem. Esses 21 dias envolverão votos que nós faremos. Por isso eu coloquei aqui a palavra sobre voto, não é? Envolverão alguns votos que a pastora Mônica vai compartilhar com vocês. Você já ouviu, né? Aqui no Acontece, a gente falando sobre os nossos 21 dias de jejum e oração. Já, como o pastor Davi disse, faz muitos anos que nós fazemos isso. E nós queremos fazer isso sempre com entendimento. Nós queremos fazer isso com alegria. Queremos fazer isso com o nosso coração preparado para buscar a Deus. Amém? Então, como o pastor Davi disse, nós estamos propondo, não é que você se sinta obrigada, né? Não queremos que você saia dizendo aí, a igreja instituiu, estabeleceu e de agora em diante, né? Aí a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e essa igreja obriga a gente. Não é isso. Mas nós estamos sugerindo 3 áreas específicas de consagração, de voto neste ano de 2018, né? Então, são 21 dias, são 3 semanas, e na primeira semana a gente colocou aí um tempo de consagrar as nossas palavras a Deus. As nossas palavras, para que a gente realmente possa separar um tempo onde você vigie aquilo que você fale. Onde você cuide com toda reclamação, toda crítica, toda murmuração, toda ira. Onde você guarde as suas palavras para louvar, para adorar a Deus, para bendizer a Deus. Então, que você se comprometa com aquilo que você fala mesmo, que você preste atenção. Eu já vi, o pessoal já usou, né? Alguns usaram uma pulseira, né? Quem lembra disso, né? Que o pessoal fazia um voto lá de não falar, né? Não sei quantos já viram isso, mas é um pouquinho diferente. A gente, na verdade, está propondo que essa semana você tire para estar com a sua boca voltada para bendizer ao Senhor. Então, vai ser um tempo de ações de graça, de adorar o Senhor. E durante essas 3 semanas, toda sexta-feira nós teremos uma vigília. A primeira vigília da primeira sexta-feira, né? Que a gente já volta aí, né? Mas vai ser ações de graça, adoração e ações de graça naquela sexta-feira. Venha para essa vigília. A vigília do último ano nós terminamos fazendo neste local aqui, de tanta gente que veio participar com a gente. Nós queremos adorar o Senhor, nós queremos nos encher do Espírito Santo, nós queremos ver o batismo do Espírito sendo derramado sobre as nossas vidas, porque nós cremos que vão ser dias de consagração ao Senhor, dias onde você vai separar, onde você vai se propor a buscar a presença de Deus. Amém? Então essa primeira semana é a semana do voto sobre a sua boca. Volta lá para mim, pastor Davi. Na segunda semana, nós vamos falar, então, sobre os nossos olhos, né? Vamos guardar os nossos olhos. Então, estamos te convidando a fazer um jejum onde você vai guardar o seu coração e você vai separar um tempo para não acessar internet, né? Talvez você trabalhe com isso, você precisa estabelecer as coisas, né? Mas você sabe aquilo que pega, né? O YouTube lá, né? Você sabe aquilo que pega a sua vida, né? As séries de televisão, as coisas que você assiste, né? Não é verdade? Então, separe um tempo para você guardar os seus olhos, para você abrir mão, para você buscar Deus e dizer, Senhor, eu vou guardar. A palavra de Deus fala sobre fazer uma aliança com os seus olhos. Fala para os homens fazerem uma aliança com os seus olhos sobre as suas esposas. Sabia disso? Faça uma aliança. Essa semana dedique-se a buscar a Deus, a ter os seus olhos focados naquilo que vale a pena, focado na palavra de Deus. Separe um tempo para, enquanto você focava em outra coisa, vai ler a palavra de Deus. Consagre esse tempo para buscar a presença de Deus. E aí, na sexta-feira dessa segunda semana, nós também temos uma vigília. Uma vigília onde a gente vai falar dessa vigília, né? Põe para mim a próxima lá de novo, né? Essa vigília vai ser voltada sobre finanças.
Se você tem pelejado na área financeira, nós cremos que vai ser um tempo de libertação na sua vida. Um tempo onde você vai separar para clamar ao Senhor por proteção nessa área da sua vida. Vamos focar isso, vamos buscar a Deus. As vigílias, importante dizer, começam na sexta-feira às 10 da noite. Pastor Trajano, pastora Thelma, que são os responsáveis, e nós ficamos aqui. Traga seu filho, traga um colchão, bota seu filho ali, deixa ele, não vai morrer se ficar uma sexta-feira à noite aqui, traga uma coberta para ele se tiver frio, não tem problema, traga a mamadeira dele, traga a água dele, não tem problema, ensina seu filho a buscar Deus, ensina seu adolescente a jejuar. Quero dizer a você, há muitos anos nossa quarta-feira é dia de jejum e não tinha comida em casa. Você pensa que os meninos gostavam? Gostava nada. Adolescente. Mãe, que horas vai acabar isso? Não vai morrer não, rapaz. Vem cá, vamos orar junto nesse horário que a gente come. E a gente se reunia para orar. Tá certo que quando dava 1h30, eles estavam lá olhando no relógio. 2 horas, Mas eles foram aprendendo. E hoje eles fazem jejum muito mais longo do que isso. Porque foram ensinados num propósito. Você precisa ensinar seus filhos a buscar a Deus, amém? Então, e aí, a última semana, voltando lá para a parte das semanas, volta para mim de novo, ouvidos. Nós vamos guardar os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Então, se você costuma ouvir a CBN, ouvir lá alguma coisa no seu rádio, tira a CBN aquela semana, põe louvor e adoração. Garanto que seu coração vai ficar mais cheio de esperança nesse Brasil, porque a esperança não vai ser no Brasil, vai ser no Senhor. Aquilo que Ele pode fazer por essa nação, amém? Então, guarda o seu coração disso, guarda a sua mente, guarda seus ouvidos, coloca a palavra de Deus para você ouvir. Amém? Tem tanto aplicativo. A nossa devocional durante esse mês, esses 21 dias, será sobre jejum e oração. Então, na quarta-feira, aliás, na quinta-feira, que é dia 1º, nós começamos um novo plano, como você ouviu aqui. E você pode acessar, é um plano que está na internet, na YouVersion, A gente tem lá no nosso site, no nosso Face da igreja, está tudo explicado. Você pode participar dessa devocional conosco todos os dias. A leitura é sobre jejum e oração. Amém? Então aí, nesses últimos dias sobre ouvido, guarde as músicas que você ouve. Coloque seu coração para buscar a Deus. E essa semana, a nossa vigília, então, vamos voltar para a parte das vigílias, vai ser sobre libertação, Nós vamos falar sobre cura, nós vamos orar por milagres de Deus. Que Deus prepare para você aquilo que você precisa nele, porque Ele encontrou em você um coração quebrantado e contrito. Um coração de quem busca Deus, espontaneamente, porque você o ama. Amém? Sabe que nós precisamos aprender a fazer as coisas em unidade. Então, nós estamos propondo isso porque cremos que Deus ordena a bênção na unidade da igreja. Nós temos nosso momento de buscar Deus no secreto, nós temos nosso momento de buscar Deus na sala de oração, mas nós temos nosso momento de buscar Deus como igreja. Juntos, como igreja, nós vamos fazer um propósito, 21 dias de jejum e oração. Então, não é imposição, não é obrigação, mas é um convite que você responda sim ao Senhor, que você diga sim, Deus, eu quero entrar neste lugar. Todos os dias, como foi anunciado aqui no Acontece, no final da tarde, às 6h30, terá um pastor diário aqui na nossa sala de oração, 1 ou 2, na nossa sala de oração, com adoração, com intercessão. Se você tem condições de vir, venha orar. Além da quarta-feira, durante esses 21 dias, nós teremos todos os dias. E no sábado, será no começo da manhã. Pastor Marcelo e pastora Sandra são os responsáveis. Nós vamos estar cedinho aqui no sábado pela manhã. Então, está lá a relação. Segunda, são estes pastores os responsáveis pelo jejum. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E no domingo, a gente faz, cada domingo é um grupo de pastores. A gente não colocou o domingo aqui, mas você, na sua célula, vai saber disso tudo. Além disso, a gente faz um relógio de oração de 24 horas. E o seu líder de célula vai desafiar você a preencher um horário de meia hora de intercessão. Nós queremos cobrir toda a madrugada, nós queremos cobrir todos os horários de todos esses 21 dias. Onde nós teremos meia hora de oração.
de intercessão. Nós temos muitos roteiros de oração, você vai receber na sua célula, né? Nós temos planos de oração, nós temos, né, você vai poder colocar os seus pedidos para que o seu líder de célula ore por você, o seu líder passa para o seu supervisor, o seu supervisor para o seu pastor até a gente. Nós vamos fazer uma corrente de oração e de intercessão, uns pelos outros. Amém? Então esse é o desafio desses 21 dias. Esse é o nosso convite para você fazer parte conosco. Buscar a presença de Deus com intensidade de coração. Diga sim para o Senhor. Não é para nós, né? É para Ele que você vai dizer sim. Amém? Então, esse é o nosso propósito, esse é o nosso clamor nesses dias. Nós queremos orar com você, não terminamos ainda. Vamos ficar de pé, nós queremos chamar o nosso grupo de louvor, de adoração. Esse será o seu voto diante de Deus. O que é que você vai ofertar ao Senhor no seu jejum? Além do seu dia, né? No dia, cada um desses dias de oração, haverá um jejum, né? Além disso, o que é que você vai se propor? Que você vai separar, que você vai deixar de lado, que você vai separar para buscar a presença de Deus. Talvez seja aquele seu cafezinho que você ama tanto, né? Que a gente tem um pessoal que diz, eu não acordo sem o café. Então você vai acordar pelo Espírito, amém? Oh, em nome de Jesus, né? Eu não sei o que é para você que pega tanto, né? Aquele carnívoro, aquele homem que não sabe viver sem a carne, né? Ou aquela mulher que não vive sem o pãozinho francês da manhã. Fala Jeová, fala Espírito Santo, né? No meu caso é mais pro chazinho, mas cada um sabe o que é. Cada um sabe que precisa ofertar ao Senhor nesses dias. O que o seu coração deve ofertar é aquilo que te custa, como o pastor Davi pregou. É isso que tem valor diante de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Queria te convidar a cantar uma canção nessa manhã. 10 para meio-dia, em 5 minutinhos nós queremos encerrar. Mas eu gostaria que a gente cantasse uma canção e consagrasse esses 21 dias que começam agora, dia 1º. Mas no nosso coração aqui, da equipe pastoral dessa casa, os pastores, é que haja uma resposta no seu coração para esse convite que nós estamos fazendo. Lembra do que foi ministrado hoje? Deus age, Deus realiza os seus propósitos. Ele poderia usar anjos, mas Ele decidiu usar você e eu. E isso é oração. É a gente participar do que Deus quer fazer aqui no nosso contexto. Vamos cantar essa canção?